não colocou a cena. E outro momento que chamou a atenção também ali, que até o Dieguinho já chegou a comentar, é do VAR, né? O VAR ontem mostrou que a Carol não chamou o Wake de Xuxa quando o Everton disse que ele teria chamado, e o Wake até levou isso para a discussão ali no Quebra-Power. Só que muita gente, mesmo sem a edição ter mostrado isso, falou, não, peraí, eu lembro de ter falado, eu acho que não colocaram o VAR inteiro, cortou antes. E como o Everton falou que a Carol teria dito isso após a fala do André, eu acho que o VAR poderia só ser um pouquinho maior, porque aí se não falou, já não abre margem para nada, mostra o final da conversa, mas como cortou em cima da fala do André, eu achei ruim por isso. Mas diga, Chico, o que você tem a dizer? Eu tenho que aplaudir a decisão da Record de fazer esse VAR pela metade. A gente pode até chamar de VAR, né? Não é VAR, é VAR. Por quê? Eu acho que, historicamente, os reality shows, eles se tornam um assunto quando existe esse ponto, aquele ponto de não enxergamento, aquele ponto da dúvida, aquele ponto da polêmica. A senhora mesmo hoje, no nosso grupo de pauta do Zap, a senhora falou, o grande assunto hoje está nas redes sociais, é esse VAR pela metade aí da Record. Golaço da Record. Porque se houvesse tirado todas as dúvidas a respeito desse assunto, sobre o que estaríamos falando aqui agora? O que? Domini. E eu não aguento mais falar do Domini. Então, trazer essa história aí da Xuxa é muito valiosa, parabéns. E também fico na dúvida, eu não lembro quem comentou isso, acho que foi o Dantas. Qual é a gravidade? Eu queria que vocês me explicassem, porque às vezes eu não consigo entender as coisas de primeiro. Qual é a gravidade do que foi dito, supostamente, pela Carol contra o Wake? Ela teria chamado ele de menino Xuxa? É isso? Não, a frase, né, que o Everton falou era assim, agora já saiu o maternal, que isso foi o André, e agora só falta o Xuxa ser eliminado. O próprio Wake já disse que não vê problema nenhum em ser chamado de Xuxa. Ele até, né, falou da história dele com a apresentadora e tal. O ponto seria da Carol não admitir. Isso. Acho que o que estão querendo é pegar a Carol na mentira. Dela falar, não, eu juro pelos meus filhos e tal, e depois ter o VAR mostrando. É mais sobre isso, não é nada grave. É né? isso. Mas é o que eu acho, assim... Pensa assim, ó. Diga. Só para amarrar isso. Veja só, lá eles passam 16 horas por dia criando conteúdo, falando muito, concorda? Sim. É mais ou menos o que vocês dois ficam online também no YouTube. Não tem como a gente lembrar tudo que a gente fala. Concorda comigo? A menos que alguém pegue um corte e mostre. Vai ter muita bobagem que vocês falam durante o dia que depois assim, eu falei mesmo, mas eu queria dizer outra coisa, não sei e tal. Eu acho que querer que a pessoa lembre de tudo que falou no programa desse é uma besteira. E também acho que ser reconhecido como o Xuxa por ter trabalhado com a Xuxa é uma honra. Não é um motivo de vergonha e não é um motivo de problema. A Xuxa é um dos pontos de referência da cultura brasileira. Você ser chamado dessa maneira, ele deveria pedir para esse ser o apelido dele novo. Não reclamar. Não ficar procurando pelo em ovo. Entendeu? Minha opinião, eu posso estar enganado. Não sei se eu perdi alguma nuance nessa história toda aí. Não tá errado, porque ele mesmo falou isso. Ele falou isso. Ele é o Xuxa. O menino Xuxa, o não sei o quê. Então, numa boa. Isso aí é igual essa história de bebê reborn. É uma não notícia. Deixa a turma brincar. Cara de pau. Ontem o Chico Barney, inclusive, foi citado na Globo News 2 vezes, ele postou lá. Chico tá chique demais. Exato. Olha, tem uma coisa importante nisso dessa discussão toda, é que esse movimento de querer encontrar erros na Carol é o movimento de quem não gosta dela. E é por isso que essa história toda de falar, né, dela, com essa coisa do falou, não falou. E aí tem uma fala da Carol no quarto com o Radamés, a sós, né, ali entre eles, que ela fala, eu não lembro se eu falei mesmo e tal.
Então, quando ela coloca na casa da dúvida... A edição poderia ter mostrado isso. Exato, né? A edição não mostrou essa conversa também. Então, assim, o que eu percebi na edição de ontem? Que houve muito um trabalho para impedir que a Carol, pelo menos a percepção que eu tive, de impedir que a Carol entrasse em contradição. Então eles fizeram uma edição mais capada, assim, né? Onde a Carol saiu como certa, de certo modo até protegida ali, justamente por não expor essas assim, eu acho que não tem muito o que proteger, não é algo grave. Não é grave. Para a direção proteger. Mas eu entendo que se é uma discussão na internet de se falou ou não falou, se ela tem dúvida, poderia mostrar isso ali na edição. Eu acho que a grande questão aqui que a gente está discutindo é se a edição está contando bem essas histórias. Exato. Porque não mostrou o prato quebrado. Aquilo era importante, o Everton quebrando o prato. Se é uma discussão hoje, se falou Xuxa ou não falou na internet, isso deveria ser mostrado de uma maneira mais ampla, né? O VAR mais completo, sem ser cortado. Acho que é essa discussão, não é nem sobre a gravidade do que a Carol falou. Porque é uma bobagem, é uma bobagem. Isso tudo falar que a pessoa, chamar a pessoa de Xuxa, é uma grande bobagem. Mas, como eu falei, há um movimento da internet, e a Record, ela foi muito, talvez, cuidadosa em não dar muito espaço para isso, para expor a Carol como errada. E aí, você tem que pegar todo o contexto de como as histórias estão sendo contadas na edição da TV, na edição do programa, aquele programa exibido ali na programação da emissora. Porque a Carol veio de uma briga muito séria com o Domini, veio de vários desentendimentos, aí tem o quebra-pau, e aí tem agora essa vontade de colocar a Carol num local de que ela está errada. Mas errada por quê? E qual a gravidade desse erro, não é? Eu acho que tem outras situações ali que poderiam ser analisadas, como talvez um exagero da postura da Carol. Mas essa história do Xuxa, de chamar o cara de Xuxa, não é uma bobagem. Vamos ver o que o pessoal está pensando, está falando aqui.